Olá, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agora sim, no horário certo. Agora minha cabeça começa a voltar ao normal. Isso é sinal de que eu estou ficando velho. Diz a minha esposa que é. E também um pouquinho mais fresco, embora seja um calorzinho hoje. Mas esse calor que tem feito de deserto aqui na serra não dá, né? Essa temperatura até dá para encarar um pouquinho. Mas vamos lá, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que Deus tem falado para mim. E eu acho que nós, como sociedade, então eu estou falando para todos nós em geral, não para uma pessoa apenas. Nós como sociedade estamos sofrendo de uma crise complicada. Nós seres humanos já somos desde o princípio individualistas. Basta você conversar com ou observar uma criança de 3 ou 4 anos ali, bota 3 delas ali, larga um brinquedo no meio, você vai ver como nós desde o princípio somos individualistas. Mais do que isso, esse individualismo tem transformado nós, seres humanos, e a nossa sociedade, tem nos transformado em seres egoístas. Então, o individualista é aquele que pensa nele, o egoísta é aquele que quer tudo para ele mesmo. Esse é o segundo passo. Mas eu acho que nós, como humanidade, estamos sofrendo já em uma escala considerável da terceira etapa. Nós estamos virando egocêntricos. E isso é perigoso. O egocêntrico é um estágio acima do egoísta. O egoísta é aquele que quer tudo para si. Egocêntrico é aquele que acha que é o centro do universo. E tudo tem que convergir para ele. Todas as coisas devem girar ao redor dele. Ele acaba sendo o núcleo de todas as coisas. E nós estamos, infelizmente, gerando uma sociedade extremamente egocêntrica. E isso tem sido o resumo de nossas vidas. Eu acho que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida muito maior. Uma vida que não é, primeiro, centrada em nós, é centrada nele. E, em segundo, que não é apenas focada em nós, mas é focada em todas as pessoas. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma conversa e uma pergunta a qual Jesus, então, começou a conversar com um rapaz. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o 40. Todo mundo abriu lá? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 até o 40. Então vamos lá. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Jesus havia dado uma resposta para os saduceus, os fariseus se juntaram e disseram: vamos pegar Jesus. Vamos pegar Jesus. O que vamos fazer de pergunta? Vamos fazer uma pergunta para ele, a seguinte: qual é o maior mandamento da lei? Vamos ver se esse cara entende de lei do Antigo Testamento. E aí Jesus dá uma resposta dizendo que a primeira e principal lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está citando diretamente um texto de Deuteronômio capítulo 6. Mas Jesus continua dizendo, e tem um, que é o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo, um texto de Levítico 19. E aí Jesus ainda diz assim: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Para um pouquinho. Eles não tinham o Novo Testamento nessa época. Tudo o que eles tinham de revelação, tudo o que eles tinham da Bíblia, era o Antigo Testamento, que era a lei e os profetas. Também os livros poéticos, mas o principal cerne daquilo que Deus havia se revelado era a lei, o Pentateuco e o livro dos profetas. E aí Jesus diz, desses 2 mandamentos depende tudo isso que vocês chamam de Bíblia. Olha que interessante. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu sei que nós vivemos uma sociedade que precisa aprender a amar a Deus cada vez mais. Mas muitos de nós já ouviram falar sobre amar a Deus e tudo mais. Eu acho que hoje a nossa maior negligência como cristãos, como igreja, é o segundo mandamento. E Jesus não disse que eu tenho que me amar menos.
Jesus não diz que eu devo agora me castigar e começar a me surrar, me bater. Jesus diz assim: ama o próximo como você ama a si mesmo. Da mesma forma como você se ama, ame também o teu próximo. Isso é interessante. Jesus não mandou a gente acabar com o amor próprio. Jesus só mandou a gente multiplicar esse amor próprio na nossa vida e também na vida das outras pessoas. Mas aí vem a pergunta: o que significa amar o próximo como a si mesmo? Como? O que é isso? Jesus foi o maior exemplo de amor ao próximo que nós temos. Nós acabamos de cantar aqui, ele se entregou por amor. Essa é a primeira dica. Jesus foi o maior exemplo disso. Então Jesus sabe do que ele está falando. Amar o próximo é comprometer-se com o outro. Eu preciso estar comprometido. Talvez você já tinha ou já tenha ouvido aquela historinha de que estava numa fazenda, tinha a galinha e o porco embaixo da janela, e aí então o fazendeiro recebe uma ligação, e daí ele diz assim: não, pode chegar bem cedinho. Amanhã nós vamos ter ovos com bacon para o café da manhã. E aí a galinha inflou o peito e disse: tu viu só? Eu estou envolvida com o café da manhã de amanhã. O porco olhou para ela triste e disse: pois é, eu estou comprometido. Essa é a diferença. A galinha daria os ovos, o porco daria a vida. Esse é o tipo de comprometimento que Jesus quer que eu tenha com as pessoas ao meu redor. Ah, mas isso é muito radical. A Bíblia é radical. A Bíblia não é feita para nós lermos e acharmos verdades doces e gostosas, para sairmos daqui alegres e felizes. A Bíblia, quando lida contra o meu próprio pecado, ela é uma espada que machuca, é uma espada que dói, mas ainda assim é a forma com que Deus usa para abrir meus olhos para verdades que eu naturalmente não viveria. Então nós temos aprendido a viver um evangelho meio que água com açúcar. Tira tudo que é radical da Bíblia, fala só o que é bom, o que é legal e vamos sair daqui motivados. Mas não é assim. A Bíblia é feita de um todo. E esse todo às vezes tem partes bem complicadas. Eu preciso trabalhar em prol do outro, gastando tempo, gastando dinheiro com as pessoas ao meu redor. Isso significa comprometer-se com as pessoas ao meu redor. Opa, agora eu voltei. Aqui. Pronto. Vamos começar então, como é que eu vou amar o próximo? Jesus não vai mandar você ir para o quarto, botar um pôster do próximo lá e ficar adulando. Isso quem faz são os fãs do Justin Bieber. Ou as fãs, né? Do Justin Bieber, sei lá, os cantores que tem na minha época era outro tipo de música. Mas não é botar um pôster lá e ficar se maravilhando. Jesus manda a gente amar o próximo em ações. Como é que a gente faz isso? Então vamos começar no livro de Filipenses, capítulo 2, e aí nós vamos entender um pouquinho o que significa amar o próximo. Filipenses, capítulo 2, do verso 2 ao 5. Paulo está escrevendo para essa igreja na cidade de Filipos, e nesse momento dessa carta ele diz assim: completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele vai continuar dizendo assim, porque ele era Deus, mas achou que o fato de ser Deus não era algo que ele devia apegar-se. Ele antes se humilhou e veio a ser servo. Como é que nós estamos nisso? Como é que nós estamos nisso? Pensar em si mesmo apenas é egoísmo. E eu vou dizer para você, muitas vezes é o que acontece comigo. Eu muitas vezes penso só, única e exclusivamente em mim. Eu tenho um monte de pessoas que estão ao meu redor, eu tenho um grupo célula, eu tenho líderes, eu tenho uma igreja inteira que Deus colocou ao meu redor. Às vezes eu penso em mim mesmo apenas. Como é que você está nisso? Querer o melhor para si apenas é vaidade. Eu tenho que torcer para o bem do outro, para que o outro vá bem. Quem sabe até melhor do que eu.
Como você tem se relacionado com as pessoas ao teu redor? Como tem sido a tua torcida, a tua oração por elas? Eu conheço alguns cristãos, que eu não sei se dá para chamar muito bem de cristão, mas eles às vezes oram para que o outro não tenha tanto sucesso quanto ele. Não é que ele não quer que o outro tenha, ele quer que o outro tenha um pouquinho de sucesso, mas que o outro seja o vice-campeão. Eu quero ser o campeão. Que pensamento mesquinho, que pensamento que traz à tona o nosso coração e nos revela como nós realmente somos. A minha posição em relação ao outro deve ser completamente revista. Eu preciso olhar qual tem sido a minha postura, porque aqui diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é naquela época na cidade, para quem Paulo estava falando não. Se esse versículo foi reservado para nós e passou por séculos e séculos, e hoje nós estamos lendo, ele tem uma verdade para nós. Então, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Difícil, né? E o exemplo de tudo isso é o próprio Cristo. Talvez a gente dissesse assim, mas e aí, como é que se faz? Jesus disse, deixa comigo. Vou mostrar para vocês, depois vocês vêm atrás. É só fazer o que eu faço, tá? Então, me segue. Vem fazendo nos meus passos. Mas peraí, tu está sendo Deus, está se considerando um servo, você vai entregar sua vida para muitos, lavou pé de pessoas. Isso. Vem comigo e faz a mesma coisa. Interessante isso, né? Então a primeira forma de nós amarmos o próximo como a nós mesmos é considerando os outros superiores a nós mesmos. Abrir o foco. Nosso cristianismo não deve mais estar no nosso próprio umbigo. Eu devo olhar agora para a vida de todas as pessoas ao meu redor. E eu devo me relacionar com elas de forma saudável, a ponto de que eu possa até mesmo ser considerado inferior a elas. Mas eu vou estar com certeza amando elas. Porque eu vou estar fazendo para ela o que eu gostaria que fosse feito para mim. Isso é amar o próximo. Mas continua. Olha Colossenses capítulo 3, versículo 13. Viram algumas páginas aí. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa é pesada, hein? Sabe, é interessante essa palavra suportem, porque no português a palavra suportar ela tem dois sentidos. Ela tem de aturar e de aguentar, mas ela também tem de escorar. A gente bota um suporte para escorar. Melhor tradução dessa palavra, que eu não gosto de usar o grego, mas às vezes é necessário, e Deus nos dá essa oportunidade. A palavra ekomai, que é o verbo que aqui está no particípio presente, ekomenen, no grego, significa tolerem, sejam tolerantes uns com os outros. Então não é suportar de, vai lá e suporta o outro. Não, é aguenta. Mas aquela pessoa é irritante. Eu sei. Pô Deus, que história é essa? Como é que tu bota só gente chata ao meu redor? Pois é, seja tolerante. Tolerem uns aos outros. Então a gente precisa aprender a deixar passar algumas coisas. Sabe aquele cara que está sempre pronto para briga, está sempre pronto para discussão, está sempre pronto para... Tolere. Tolere. Você foi chamado para isso. Então tolere. Seja tolerante, ao mesmo tempo seja um perdoador. Pessoas vão te machucar. Pessoas vão pisar no teu calo. As pessoas ao teu redor vão em um momento ou outro pisar na bola contigo. Perdoe, como o Senhor perdoou. Aqui também nós ficamos desarmados, porque antes nós tínhamos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora é perdoem como o Senhor os perdoou. Nós temos o exemplo em que o próprio Deus é alguém que ama, se entrega por amor e vai ao encontro das criaturas que estavam afastadas deles. Essa é a grande graça do nosso Deus. Um Deus que se revela e vem em busca do pecador. A Bíblia não é o livro dos homens que encontraram Deus. É o livro onde Deus encontrou os homens. Como você está nessa área?
Às vezes eu não perdoo como deveria. Às vezes é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Mas e aí? Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente desprovida de misericórdia. Nós vivemos a nossa constante hoje na sociedade é deu troco. O que? Te fizeram isso? Arma e devolve na mesma moeda. Faz a mesma coisa para você. Só que não é assim. Não é assim. Nós estamos sempre prontos a devolver com a mesma moeda. Só que Jesus não disse para nós devolvermos com a mesma moeda. Ah, mas isso é naquela vez. Não é, gente. Não é. É para nós hoje. A Bíblia, ela tem princípios eternos que atravessaram séculos. E hoje Deus está dizendo para nós, através do livro de Colossenses, sejam tolerantes e perdoadores, como Deus foi com vocês. Amar o outro também está envolvido em ouvir com atenção. Olha Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe quando meu coração clama por justiça? Às vezes ele só clama pela minha própria justiça e não a de Deus. Então aqui está dizendo, a ira do homem não produz justiça divina, então não fique irado. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irritar. Você tem sido alguém que ouve as pessoas ao teu redor? Como é que é no teu pequeno grupo? Como é que é no teu discipulado? Você está sempre pronto a ouvir? Ou você é aquela pessoa que chega no grupo e diz, não, agora, hoje eu tenho que falar. E ela não deixa ninguém falar, ela toma conta, ela não ouve ninguém. As pessoas estão ali doloridas, as pessoas estão ali machucadas, tanto quanto ela. Mas ela não permite que ninguém abra a boca. Só ela pode ser curada, só ela tem que ser amada, só ela tem que ser carregada no colo. Nós não sabemos ouvir e não sabemos discutir de forma adequada muitas coisas. Nós, no fundo, nem queremos isso. Nós, muitas vezes, estamos sempre prontos a impor aos outros aquilo que é para nós a verdade. Aquilo que é para nós o certo, aquilo que é para nós o correto. Às vezes, sem embasamento. Às vezes, não é nem a Bíblia o nosso padrão. É o que eu acho. Então, o que eu acho é o que eu acho. Ah, que bom, você embasa onde essa tua opinião? Na minha cabeça? Tem outra opinião? Não, não tem, é a minha. Nós queremos sempre impor aquilo que estamos pensando e muitas vezes nós somos impositivos naquilo. Nós não sabemos ouvir. A pessoa nem terminou de falar como ela está machucada e nós já estamos dando o remédio. E a pessoa diz, calma, eu nem terminei ainda, não, pode ir tomando aqui, ó. Isso já vai te acalmar. Muitas vezes nós agimos baseado na ira, por isso nós não medimos muito bem as consequências. Briga de casal, é fantástico isso. O Duda ainda não teve, está na lua de mel ainda. Mas quem aqui é casado por mais de 3 dias já sabe. Né? Já sabe, já começa. E muitas vezes aquela pessoa foi colocada ali para ressaltar o meu lado ruim mesmo. Às vezes eu digo, pô Deus, tu podia ter posto uma pessoa ao meu lado que não revela como eu sou. Uma pessoa bem legal, onde sempre seria um mar de rosas o nosso casamento e eu estaria sempre feliz e ela também. Aí Jesus disse, não, querido, eu coloquei ela ali para ressaltar o que há de pior em você. Por quê? Porque é isso que eu quero curar. Ah, mas então não tem jeito. Não tem jeito. Só que às vezes a minha esposa faz alguma coisa e por ira eu antecipadamente vou lá e aí quando eu passei do ponto ira, tudo que eu fizer está errado. Tudo que eu disser está errado. E às vezes era só eu ter pedido perdão por uma coisa pequena, eu me irrito, arrumo uma encrenca, no outro dia eu tenho que pedir perdão por uma lista de coisas que eu fiz, que eu falei, que eu agi, que é complicado, mas é assim. Então, a gente precisa aprender a controlar o nosso próprio coração e a levar o nosso coração cativo debaixo da vontade de Deus. E isso vai nos ajudar em todos os relacionamentos, de marido e esposa, de pai e filho, de mãe e filha, de sobrinhos, de famílias, no trabalho, no lazer, seja onde for, no trânsito. Isso tudo vai melhorar. Mas eu não posso estar agindo na minha própria ira. Eu tenho que agir
baseado naquilo que Deus quer para mim. Então essa é a melhor parte. Por fim, trancou de novo aqui. Por fim, vamos olhar Lucas. E Lucas capítulo 10 é interessante, sabe por quê? Ele é um texto paralelo que Lucas narra exatamente do mesmo texto de Mateus 22. Lucas capítulo 10. E olha que interessante, porque aí Jesus então fez a pergunta, eles fizeram a pergunta, Jesus conversa com a pessoa, e aí então no versículo 29 a pessoa diz assim: e ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Já que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quem é esse meu próximo? E aí, olha, em resposta, Jesus dá numa das maiores parábolas e mais conhecidas parábolas que Jesus contou. A parábola do bom samaritano. Onde ele diz assim: era uma vez um cara que estava viajando e foi pego por ladrões, apanhou e foi deixado na estrada como morto. Aí Jesus é malvado, dizendo assim: apareceu um sacerdote, ou seja, o Todo-Poderoso do Senhor, um dos sacerdotes, não o sumo, passou e olhou o cara e disse: puxa, que Deus tenha misericórdia dele, e foi embora. Depois veio um levita, uma outra pessoa que deveria ter a lei do Senhor no seu coração, e passou, olhou e disse: puxa, que pena que aconteceu isso com esse cara, mas ainda assim passou e foi embora. E aí Jesus disse: bom, aí passou um samaritano. Nós não fazemos ideia do que era realmente para o judeu um samaritano. Mas pensa em alguém que você menospreza de forma grandiosa. Não sei, você gosta de argentino? Se você não gosta, Jesus diria assim: aí veio um argentino e olhou para aquele cara e teve misericórdia dele. Sabe que às vezes eu penso que Jesus pode ter dito assim: aí passou um cara da Umbanda, depois de ter passado 2 cristãos reto por aquela pessoa, passou um cara da Umbanda e teve misericórdia dele. E tratou as feridas dele. E levou esse cara para uma estalagem. E colocou esse cara lá e disse: eu estou pagando por o que ele gastou até agora, vou pagar por mais um tempo aqui, e se ele tiver que ficar mais tempo quando eu passar aqui, eu volto e pago o resto. Mais ou menos assim, é um negócio para escandalizar a gente. Passou alguém sem princípios, passaram 2 cristãos ali por aquele cara e deixaram ele ali morrendo. Passou um ateu que sequer acreditava em Deus e teve misericórdia desse cara. É isso que Jesus está dizendo quando Jesus diz assim: veio um samaritano. E aí quando Jesus termina de contar essa parábola, Jesus devolve a pergunta para esse cara: quem foi o próximo desse cara que ficou caído? E aí o judeu tem que abrir a boca e dizer, e ele não consegue falar o samaritano, ele diz assim: o cara que teve misericórdia dele. E aí Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Então vá e faça o mesmo. Eu preciso aprender a olhar as necessidades da pessoa ao nosso redor. Quantas pessoas no teu grupo célula? Quantas pessoas no teu local de trabalho? Quantas pessoas na tua faculdade? Quantas pessoas na tua igreja estão passando por dificuldades e você sequer as conhece? Mas a gente passa por elas no domingo, Deus abençoe, que bom, estou indo para casa comer o resto do meu churrasco agora de noite, com aquela maionese fria, que é muito gostoso, e o cara está dizendo assim: puxa, que legal, eu vou requentar o arroz que eu tinha ao meio-dia. Como é que está isso para nós? Sei que Bento está um pouquinho melhor, mas Caxias do Sul está muito complicado, em termos de emprego e de tudo mais. Em média eu recebia de 3 a 4 pessoas por semana lá na Aliança Pio X, que iam pedir comida ou roupas. Eu recebo mais de 10 agora. E eu já estou com mais de 5 currículos de pessoas que largaram lá dizendo: olha, distribui aí, se tu souber de alguém que tem um emprego, eu estou tentando. Como é que nós cristãos temos amado o próximo? Como é que está isso para nós? Nós não estamos olhando para as necessidades do próximo. E às vezes eu estou brigando com Deus, porque Ele vai me impedir de tirar férias para a Europa esse ano, porque a crise está braba, e eu vou ter que tirar férias, sei lá, em Bonito, em Porto de Galinhas, sei lá eu aonde, mas eu não posso ir para a Europa, tu vê como está a crise feia, mas tem gente ali do teu lado que não tem o que comer. E nós, como cristãos, conseguimos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir bem, dormir 8 horas com isso. Nós ficamos chateados de ter que pagar a gasolina a quase R$4. Lá em Caxias, dependendo da gasolina que você bota, tá até mais de 4.
enquanto tem gente por aí que está andando a pé para poupar os R$3,75 do ônibus. Tem gente levantando 5 da manhã, indo trabalhar a pé, para ver se consegue poupar o dinheirinho do ônibus. Esses somos nós, os cristãos. Puxa, Edgar, mas isso é difícil. Claro que é. Jesus nunca disse que a nossa caminhada ia ser fácil. O problema é que nós não queremos uma relação de igreja que se comprometa realmente com os outros. Lá em Atos 2,42 diz que a igreja tinha tudo em comum. E todos venderam suas propriedades e deram aos que precisavam mais. E eles tinham tudo em comum. A gente diz, não, isso não serve para Caxias, não serve para Bento. Aqui nossa terra é diferente, nós estamos numa época diferente. Pois é, mas a gente quer tentar viver o mesmo cristianismo. No fundo, eu não quero viver o cristianismo que Jesus propõe aqui. Eu quero me arrumar bem no domingo, eu quero vir para um lugar onde eu tenho uns cânticos bonitinhos, onde a gente levanta a mão, diz que Jesus se entregou por amor, diz que Jesus é o cara, ele é o Rei dos Reis, o Deus do Universo, o Príncipe da Paz. Eu quero ouvir um estudo reconfortável que diga que eu estou indo para o caminho certo, que eu estou fazendo as coisas tudo certa, e eu quero ir para casa assistir o Fantástico com a minha consciência limpa. Se nós queremos isso, pessoal, nós estamos brincando de ser cristão, como uma menina brinca de casinha quando ela é pequena. Ou o nosso cristianismo nos leva a agir como Jesus agiu, ou nós somos cristãos de brincadeira. E nós estamos enchendo as igrejas e os templos do Brasil inteiro com um cristianismo que está longe do cristianismo bíblico, quando não é a ação que Jesus me leva a fazer. E isso eu falo para mim. Eu não falo para você. Eu falo para mim. Ou nós amamos Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ou a gente está brincando de casinha. Eu não sei o que Deus falou para você hoje. Eu sei o que Deus falou para mim hoje. Eu não sei como Deus vai te levar à ação com o que você ouviu hoje. Mas eu espero que Bento Gonçalves, Caxias do Sul e todas as cidades do Brasil sejam cheias de cristãos que fazem aquilo que o Mestre mandou. Às vezes a gente gosta de sentar na internet e ficar discutindo questões teológicas. Se aquela palavra é realmente aquilo que diz, ou se tem uma outra tradução. E aí nós inventamos teologias. Aí um toma... eu sou calvinista. Eu sou arminiano. A pergunta é, o que aquilo que você lê na Bíblia te leva a agir? Sinceramente, eu não me preocupo com aquilo que você pensa sobre Jesus. Me preocupa aquilo que você faz quando você lê a Bíblia. Aquilo que você é transformado quando você deixa Jesus ser transformar a tua vida. Meus queridos, que nós possamos ser cristãos de verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Não o que discute teologia, mas aquele que bota a Bíblia no seu dia a dia. Que possamos fazer isso. Possamos ler mais a Bíblia. Possamos olhar mais para Deus, que possamos olhar mais para as pessoas ao nosso redor, para que isso faça realmente diferença em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos, sabendo que a única forma de termos uma vida plena e eficaz é à medida em que tu vais transformando nossa vida, nossos valores, tudo aquilo que nós somos, cada vez mais parecidos contigo. É isso. Nós queremos uma igreja cheia de Cristos, aonde cada um de nós possa agir como Jesus agiu, possa pensar como Jesus pensou, possa obedecer ao Pai como Jesus obedeceu, possa amar o próximo como Jesus amou. É disso que depende a nossa saúde como igreja. Livra-nos de sermos cristãos egocêntricos, egoístas, que pensam só em nós mesmos, que reclamam de coisas sem olhar para a necessidade dos próximos ao nosso redor. Pai, que nós sejamos reconhecidos por agirmos como tu ages. Aonde nós estivermos, que seja assim, para que quando nos encontrarmos lá no céu, possamos ouvir de ti, muito bem, meu filho amado, você fez o que eu estava querendo que você fizesse. Não importa a nossa altitude social, não importa o quanto nós tenhamos na escala, sejamos chefes, sejamos empregados, sejamos pessoas simples e humildes ou pessoas muito importantes. Importa que façamos o que tu quer que nós façamos. É para isso, Pai. É para isso que tu nos chamou. Não chamou a gente para ficar sentado ouvindo teologia. Nos chamou a gente para ouvir a Bíblia
e fazer aquilo que ela pede para nós fazermos. É isso. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.